A aparência de vida fluindo nem sempre é a verdade. Mesmo que pareça, não há paz real onde há desprezo, indiferença, ingratidão e orgulho, que são ações que desagradam ao Senhor. Quem está nesse caminho está do lado das trevas, não da luz. Podemos enganar os homens, mas não ao Senhor, que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. O Espírito Santo revela o que está no coração. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não se impressiona com aparência ou posição social. Ele vê o que ninguém vê: o coração, as intenções e a verdade interior. Enquanto o homem julga pelo que é visível, o Senhor julga pelo que é real no íntimo. Isaías 48:22. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Quem vive no pecado e rejeita os princípios de Deus nunca encontrará paz verdadeira. A paz real só vem de um coração alinhado com o Senhor. Provérbios 16:18-19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O orgulho é um caminho para a destruição. Deus valoriza a humildade. É melhor andar com pessoas simples e de coração quebrantado do que se unir aos arrogantes, mesmo que isso pareça vantajoso. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O ódio e o desprezo pelo irmão são tão graves aos olhos de Deus quanto o assassinato. Quem guarda rancor e hostilidade não experimenta a vida eterna. O amor é o caminho para permanecer em Deus. Mateus 23:27-28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deus não se impressiona com aparências de justiça ou religiosidade externa, nem com vestes que aparentam santidade. Ele olha para o coração. Por fora, alguém pode parecer correto, mas se o interior estiver cheio de frutos da carne, falsidade, mentiras, hipocrisia, rejeição, desprezo, ingratidão, indiferença pelo próximo, orgulho, inveja, fofoca, críticas destrutivas, raiva, julgamento injusto ou egoísmo, não há aprovação diante de Deus. Jeremias 17:5-10. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Confiar apenas nas próprias forças ou nas pessoas leva à maldição. Deus examina o coração e conhece os pensamentos de cada um, e cada pessoa colherá segundo suas escolhas e atitudes. Mateus 7:26-27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ouvir a palavra de Deus, sem obedecer, é como construir a casa sobre a areia. Cedo ou tarde, ela cai. A verdadeira segurança e estabilidade vem de colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Preencher o vazio com a presença de outras pessoas ou se apoiar na aprovação humana é o mesmo que construir a vida sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Somente em Cristo há verdadeira vida e paz. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A paz de Deus deve dominar o coração dos que estão em comunhão pura com Cristo. Ela é para aqueles que compartilham a fé, o amor por Cristo e a obediência à palavra. Viver nos seus princípios, sem se contaminar com o pecado alheio. 2 Coríntios 6, 14 e 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: habitareis em mim, e eu habitarei em vós, e sairei do meio deles, e me separarei deles, diz o Senhor. E não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. 1 João 1, 6, 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra nos ensina que todos os que estão com Cristo são purificados, santificados e têm verdadeira comunhão uns com os outros. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, em mim, não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o poda, para que dê ainda mais fruto. João 15, 1, 2. Dar fruto significa viver em obediência e produzir o que glorifica a Deus. Alcançar almas, evangelizar, demonstrar amor, praticar bondade, fidelidade, paciência, generosidade, liberalidade e todos os frutos do Espírito. Por isso, aqueles que estão ligados a Ele não podem estar em comunhão com quem vive na desobediência. 2 Coríntios 6,14. Estamos ligados à santidade do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Quando a desobediência se manifesta em atitudes como adultério, mentira, engano, falsidade, indiferença, desprezo, ingratidão, falta de amor ou empatia, mesmo que externamente alguém pareça puro ou piedoso, isso contamina a comunhão. Raízes amargas e pecados ocultos comprometem a pureza do corpo de Cristo, impedindo que se experimente plenamente a santidade e a paz que Ele nos dá. Esses atos têm consequências espirituais na vida de quem engana os outros, mas não escapam do olhar justo de Deus. Salmo 119, 1, 3. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e guardam os seus estatutos. Com todo o coração buscam a Deus. Não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Mostra que a verdadeira bem-aventurança e bênção vem de quem busca a Deus de todo o coração. Anda nos seus caminhos e evita a desobediência. A obediência é o caminho para viver em santidade e paz. Associar-se ou conviver intimamente com pessoas que vivem em desobediência é se tornar cúmplice de seus erros. A palavra nos alerta a ficar longe da contaminação espiritual e a buscar comunhão apenas com aqueles que seguem a Cristo em obediência e amor à sua palavra. É um estudo profundo porque revela a diferença entre aparência e realidade espiritual, mostrando como Deus vê o coração, a importância da obediência, da santidade e da comunhão verdadeira. Ele nos alerta sobre o perigo da hipocrisia, da desobediência e das relações que podem contaminar nossa fé. Os estudos e reflexões mais profundos surgem exatamente da dor que sentimos. A dor nos leva a olhar para dentro, a buscar respostas no coração e na palavra de Deus, e a perceber o que realmente importa: obediência, santidade, comunhão verdadeira e a paz que só Ele dá. Mesmo sabendo que meu chamado é solitário, é no secreto que pesquiso e me aprofundo cada dia mais e mais. O que estou escrevendo no diário não é só pesquisa, é também uma forma de cura e entendimento espiritual. É como se a dor estivesse se transformando em aprendizado e crescimento com Cristo.
Deus está mostrando que a verdadeira comunhão não se mede pelo que os outros aparentam, mas pelo coração puro, pela obediência e pela santidade. É exatamente isso que o estudo revela. Mesmo entre aqueles que se dizem irmãos na fé, o pecado oculto contamina. E só ele conhece a verdade interior. Não ser aceita em grupos pode parecer doloroso, mas hoje percebo que isso me protege espiritualmente, me mantém íntegra e alinhada com Cristo. É como se a rejeição humana se tornasse uma forma de cuidado divino. Se você tem vivido no secreto com Deus, vai compreender espiritualmente o que estou compartilhando. Foi nesse lugar secreto que escrevi meus livros de testemunhos e preparei os temas dos livretos para facilitar a compreensão das pessoas, sempre fiel à palavra. Convido você a adquirir os livros, ser edificado e permitir que a semente lançada no seu coração germine para a glória de Deus. Com esse gesto, você também se torna um canal de bênção na minha vida. Amém.